Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quando nós olhamos para a história da nossa salvação, que não é uma história inventada, é uma história concreta, de acontecimentos concretos, desde a fundação do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher sem pecado, e quando o pecado entrou na vida do homem e da mulher, Deus estabelece na descendência da mulher pela qual o pecado entrou, inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Já foi decretado a destruição do mal. O inferno já não tem mais poder poder eterno de dominação sobre o homem. Deus marca, Deus coloca um limite. E na medida que os tempos vão se passando, os profetas falam da vinda do Messias. A Sagrada Escritura fala de uma mulher, de uma virgem que conceberá e dará à luz um filho, será chamado Emanuel. E quando nós, no tempo previsto de Deus, enviou o seu anjo a uma virgem de Nazaré, fazer-lhe o anúncio. Olha as palavras com que o anjo diz: Ave cheia de graça. É o anjo de Deus, o enviado de Deus, que diz que ela é cheia de graça. Não foi homem, não foi imaginação humana, não foi criação fantasiosa. Vem do coração de Deus. Ele preservou Maria para ser a mãe do seu divino Filho, e assim se tornar a mãe do Deus único, do Deus feito carne, do Deus Senhor de todas as coisas, que é o que ela diz para Juan Diego. E na história, e continuando a história, o Evangelho de hoje nos coloca que assim que Maria recebe o anúncio do anjo, ela sai apressadamente para a casa da sua prima. Significa, eu recebi uma grande graça de Deus,
e uma irmã necessitada lá precisa de mim. O amor, ele é veloz, ele corre. O amor é mais rápido do que o ódio. O amor é mais rápido do que nós possamos imaginar. Nem o The Flash alcança ele. Ele é mais rápido ainda, né? O amor, ele não é parado, ele não é estagnado, ele é dinâmico. Assim como Deus é dinâmico, Deus não é uma criatura, um ser parado, porque Ele é Deus. Ele não foi criado por ninguém, Ele é único, é eterno e criador de todas as coisas. Se todas as coisas existem é porque Ele quis que elas existissem. Então Ele não precisa de ninguém que o compare, ou melhor vou dizer, não tem quem o compare com Ele. Mas esse é o nosso Deus. É o Deus que provoca as pessoas em quem Ele toca. Por isso que um cristão que recebeu o santo batismo, que fez a primeira Eucaristia, que recebeu o crisma, né, e já vive a fé na idade adulta, deve vivê-lo nesse amor que Maria viveu, no amor de Deus. E assim nós nos tornamos revolucionários. Quer dizer, nós não vamos pegar em armas para brigar com os outros, porque a nossa arma é o amor. E o amor, tudo é possível. Quem ama, tudo é possível. Deus nos ama. Então para Ele salvar-nos não é impossível. Talvez nós coloquemos dificuldade, mas Ele não. Da parte dele não há dificuldade. E continuando a história, Ele nasce em Belém, nós vamos celebrar daqui a pouco o Santo Natal. Começa a vida pública de Jesus, né? Nos seus 12 anos no templo, Ele se perde. Depois, continuando as bodas de Caná, ela aparece de novo, dizendo para o seu filho, ele não tem vinho. E ele vai dizer, mulher, ainda não chegou minha hora. A hora de Jesus de derramar o seu sangue, né, o vinho novo que vai purificar o povo e vai fazer, né, um povo novo. A minha hora ainda não chegou. E ele diz para os servos, faça o que ele vos disser, obedeçam ele, que é o grande ensinamento de Nossa Senhora. Ela nos dá um ensinamento de que quem recebe de Deus um dom, uma graça, esse dom, essa graça está a serviço desse amor pelo qual foi amado. Ir ao encontro dos outros. No dia da sua morte, na morte de Jesus, ela estava de pé diante da cruz. E ali acontece algo que muitos não querem admitir, mas que nós cristãos católicos temos com um grande carinho, com muito amor e pegamos ela para nós. Quando Jesus disse para o discípulo, filho, eis aí tua mãe. Ele disse, mãe, eis aí o teu filho. E João levou a Virgem com ele para casa. Acho que foi a Virgem que levou João para casa. Porque ele é mãe. Mãe sabe cuidar. Mãe antevê as coisas. Até dizem, na experiência que eu tenho de padre lá, alguns filhos, assim, não sei, parece que as mães ainda têm alguma coisa com Deus, porque elas ficam sabendo das coisas sem a gente saber, sem a gente falar, né? Elas veem antes de acontecer. E a Virgem Maria não foi diferente. Ela caminhou com a comunidade primitiva até o dia da sua ascensão. Ascensão foi Jesus, da sua assunção. E lá do céu, ela jamais deixou de cuidar daqueles que o Filho lhe confiou. E desde os primórdios da igreja, nas catacumbas das igrejas, onde se reuniam, porque não tinha igreja ainda, a igreja vai surgir no tempo do imperador, já se desenhava a imagem da Virgem Maria, já se havia cânticos para a Virgem Maria, já se havia elogios à Virgem Maria, porque todas as gerações proclamam o hino dela, me chamarão de bem-aventurada. E ela é, porque Deus a fez cheia de graça. E eu falo isso repetidas vezes porque não há o que contradizer aquilo que Deus faz. Se Ele a encheu de graça, a missão de Maria, né, dentro do reino de Deus, dentro do reino do seu Filho, é distribuir graças. Quantas aparições vocês sabem de Nossa Senhora?
nós tivemos aqui no Brasil, não foi uma aparição como foi em outros lugares, mas encontrou-se uma imagem. É chamada de Aparecida porque ela apareceu das águas. Em Fátima, ela apareceu aos pastores. Em Medjugorje, ela aparece ainda aos jovens que já são mais jovens, já são pais, já com filhos e tudo. No México, cuja festa hoje celebramos, Guadalupe, para um índiozinho convertido, fiel, ele andava 14 quilômetros para ir na catequese e assistir à missa. 14 quilômetros para participar da catequese e da Santa Missa. E não tinha moleza, não tinha esse corpo mole como a gente faz hoje. A gente tem muito corpo mole. Quando Deus pede alguma coisa para nós já, mas é muita exigência. Mas isso... Nós temos que olhar a história de muitos irmãos e irmãs para ver, né, como que eles reagiam em relação à fé. E ela aparece a esse menino. Menino não, ele já era velho já. Foi casado, perdeu a esposa, foi cuidar de um tio, o tio dele, que também teve a visão de Nossa Senhora. Mas ela chama ele. Porque na época, quando os espanhóis conquistaram, que devastaram nas terras dos indígenas por causa do ouro e outras coisas mais, os missionários vieram juntos também. Tentaram, equalizar um pouco as coisas, evitar muita violência e muita morte, mas não conseguiram, não tiveram sucesso. Porque a riqueza cega os homens. O poder desse mundo cega os homens. Eles são capazes de eliminar, em vez de salvar por causa da riqueza, por causa do ouro, por causa da prata. E a situação do povo indígena estava uma situação muito triste. Muitas mortes, perderam as suas terras, perderam as suas famílias. E foi nesse contexto, nesse ambiente que ela aparece. Ela vem como mãe ao encontro daqueles necessitados, que precisavam de alguém que os levantasse, que os desse coragem, que os desse ânimo. E ela chama Juan Diego, manda ele dizer para o bispo: quero que construa uma igreja em minha honra, em minha homenagem aqui nesse lugar. E o índiozinho, todo feliz por ter recebido uma mensagem daquela senhora tão bela, tão linda, vai correndo para o bispo, achando que ia ser só sucesso, né? E o bispo faz cara de quem não deu muito crédito do que ele falou. Ele volta de cabecinha baixa e vai dizer para Nossa Senhora: olha, eu falei para ele tudo que a senhora mandou, mas ele não deu ouvido para mim. Eu acho melhor a senhora mandar uma pessoa mais graduada, uma pessoa que sabe falar direito, uma pessoa mais da alta sociedade, né? Estudada, formada em Harvard, né? Para falar com o bispo, porque eu sou o João Ninguém. E ela falou assim: não, você vai lá de novo dizer para ele que essa é a minha vontade, que eu quero que construa uma igreja aqui nesse lugar, né? E ele vai te ouvir. Ela falou para ele. Então ele se entusiasmou de novo e foi lá para o bispo. Chegou lá, ajoelhou e chorando disse para o bispo: olha, a mãe do céu mandou vir aqui dizer para o senhor que é para construir uma igreja aqui nesse lugar, né? Não sou eu, é ela que está pedindo. Aí o bispo falou assim: mas qual o sinal que me dás? Pede para ela um sinal. E o índio voltou, né, não mais triste, né, mas voltou mais entusiasmado, né, e falou para ela assim: olha, ele quer um sinal. Falei assim: eu vou dar o sinal. Mandou ele subir até o alto do Monte Tepeac, que era só neve, e ali havia um roseiral florido, que até Juan Diego ficou assustado, porque numa região seca, né, e cheia de neve, produzir flores desse daqui. E ele foi lá, né, feliz da vida. Colher flores é muito gostoso, né? O perfume delas, o cheiro dela, na neve ainda, né? Ele encheu a tilma dele, que era uma túnica quase igual assim, a minha, à frente assim, e
eles usam aquilo lá para tudo, né? Para carregar lenha, para carregar gente. Então ele colocou as rosas aqui dentro da tilma dele e foi correndo para Nossa Senhora. Chegou lá para Nossa Senhora, mostrou as rosas, ela pegou, colocou de volta na tilma dele, né? Na túnica dele, e falou: agora vai levar para o bispo, isso aqui vai ser a prova de que sou eu mesmo quem estou pedindo e solicitando. E ele volta lá para o bispo e fala: olha, eu estou aqui e trouxe a prova que o Senhor pediu. E mostrou-lhe as rosas. Quando ele solta o manto, que as rosas caem, ao mesmo tempo que as rosas vão caindo, e se imprimiu na tilma dele aquela imagem que nós temos aqui diante do altar de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma imagem rica de significados. Se você ainda não leu sobre Guadalupe, leia, para entender o que essa imagem trouxe para os indígenas e para todo o povo da América Latina. Tem símbolos aí da própria crença dos indígenas, porque eles eram politeístas. Eles tinham o Deus Sol, tinha a deusa Lua, tinha a deusa Serpente também. E nessa imagem vem retratado essa mulher de beleza, de voz suave, brilhante como o sol. Debaixo dos pés dela está a nossa deusa Lua. Atrás dela está o nosso Deus Sol. Mas as suas mãos estão juntinhas, como quem está orando a alguém maior ainda. E o manto dela é de uma mulher que vai dar à luz, como as indígenas usavam um manto lilás ou roxo de quem estava grávida e estava próximo de dar à luz. A constelação do dia está no manto dela também, como eles têm feito a análise. E nos olhos dela está bem escondido, né? Não dá para ver aqui, mas na análise que fizeram está Juan Diego, esse índiozinho que ela apareceu. Então essa é a história de Guadalupe, que nós devemos guardar no coração esses acontecimentos. E por causa de Juan Diego e do seu tio que recebeu a cura, Juan Diego viveu ainda muito tempo evangelizando, e lhe trouxe para Guadalupe todos os indígenas. Todos voltaram, se converteram à fé católica. Em teologia diz que nós cristãos temos que enculturar, levar o evangelho dentro da cultura dos povos. Não é enfiar a cultura dos povos dentro do evangelho, mas é levar o evangelho dentro da cultura. E ninguém fez isso melhor do que a Virgem Maria. Ela soube se enculturar. Ela soube levar o anúncio do Deus único e verdadeiro nessas realidades de muitos deuses. Esse foi o grande milagre de Guadalupe, a conversão de muitos cristãos. Alegremos-nos, porque Deus, ao encher a Virgem de graça, ao proclamá-la cheia de graça, ela não reserva isso para si mesma, mas ela distribui para todos aqueles que necessitam. E quando Juan Diego estava preocupado com o tio que estava doente em casa, ele até não quis passar perto onde ele ia aparecer para ela, para poder não desviar dele, que ele queria buscar um padre para atender a confissão do tio. Ela aparece para ele e fala assim: não se preocupe, não estou eu aqui que sou sua mãe? Não deixe que nada te aflija, o seu tio já está curado, agora vai lá levar para o bispo a minha mensagem. Tanto que debaixo da imagem tem um anjinho, como que carregado ali, Não estou eu aqui que sou sua mãe? É a mensagem que ela deixou em Guadalupe para Juan Diego e para todos nós. Por que se angustiar? Não estou eu aqui que sou sua mãe? E o que ela já disse aqui para o Brasil? Nas aparições que ela teve, quanta coisa, quantos sinais de Deus fortíssimos no nosso meio.
Meus irmãos e irmãs, é tempo de nós reconhecermos o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus único, e proclamá-lo Senhor da nossa vida. É tempo de nós reconhecermos a ação de Deus através dos seus santos, através da Virgem Maria. Hoje, esses irmãos e irmãs vão fazer a sua consagração a Nossa Senhora. E ao fazer essa consagração, elas assumem um compromisso não só com Nossa Senhora, mas assumem um compromisso com Deus, de viver como filho de Maria, de viver como filha de Maria. E como que se vive um filho de Maria? Se vive verdadeiramente como cristão. Portanto, todos nós que somos batizados, todos nós que professamos a nossa fé, somos seus filhos, somos suas filhas. Nenhum de nós está excluído do cuidado da Virgem Maria, que Deus confiou a ela. Eis aí o teu filho, eis aí a tua filha. E ela cuida assim com muito carinho, chamando-nos à conversão, chamando-nos à intimidade com Deus, chamando-nos a uma mudança de vida de tal forma que nós nos assemelhemos ao seu filho. Que nós também sejamos cheios de graça, como ela é, desde o princípio da sua vida. Deus a preservou do pecado, por isso ela era chamada Maria Sempre Virgem de Guadalupe. Assim foi o nome que foi dado a ela, Maria Sempre Virgem de Guadalupe. A Deus seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.